Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Obrigado pela presença de todos aqui. Não se esqueçam de se inscrever, coisa que em teoria a gente não devia pedir no começo para não perder retenção, mas eu tô pedindo aqui. Nesse episódio vamos falar de uma crise de agenciamento dentre a Globo e ex-BBBs. Vamos falar de possíveis mudanças nas estratégias de mercado de Xbox. Tem uma polêmica envolvendo a Limited Run Games, que a gente detalha mais pra frente o que é isso. E a gente vai falar também das nossas impressões do teaser da série do Senna na Netflix. Vamos nessa. Bom, galera, é isso. Dando início a mais um episódio aqui do The Byte e vamos começar a falar sobre criação de conteúdo, mercado de influenciadores, né? Ou principalmente de agenciamento de talentos. Pra quem não sabe, o Davi foi o vencedor, o grande campeão do BBB 24 e foi também o congratulado pela premiação milionária do Big Brother Brasil, mas pelo visto nem tudo são flores. Isso por quê? Porque, pra quem não sabe, quando uma pessoa vai participar do Big Brother Brasil, especialmente se ela não é conhecida, né, existe toda uma negociação por trás, digamos assim, das câmeras, sobre como que essa pessoa vai ser agenciada. E aí, a questão é que tá começando a acontecer problemas nessa negociação, especialmente com esses BBBs menos conhecidos. A gente não tá falando das celebridades, a gente tá falando do pessoal da pipoca, né? E como geralmente quem tem ganho os últimos Big Brothers tem sido a galera da pipoca, esse assunto veio à tona agora com a vitória do Davi no BBB 24, que talvez não esteja muito satisfeito com a negociação e como que ele vai estar trabalhando no mercado com as marcas que querem fechar contrato com ele. Não é mais ou menos isso aí, Van Depp? A questão é que no passado tivemos a Juliette, que ganhou o BBB 21 e que foi um fenômeno, né? E a Globo viu ela sair, continuar crescendo, ganhou um dinheirama e a Globo não viu um centavo disso depois. A Globo até às vezes oferece contrato de atuação e com ela teve isso também, mas agora o que aconteceu foi o que a gente chama de o quê? Um agenciamento obrigatório, um agenciamento forçado. Por quê? Porque esse pessoal que é pipoca também, né, os não famosos, eles têm um sonho muito grande de entrar no BBB, parece. É uma coisa gigantesca para eles, só que eles assinam um contrato que os força a, quando saírem no BBB, independente de fama, eles têm que fazer campanhas publicitárias, ou os jobs, como chamam, direto com uma agência da Globo. E dentro disso, tem tido algumas controvérsias, que nem o Davi falou. A grande delas é que tem um pessoal que sai com uma fama legal e a Globo não necessariamente tem uma urgência de fechar campanhas para eles, sabe? Eu acho que não... Eles estão mais preocupados mesmo no sucesso do programa e como foi, do que necessariamente gerar uma renda extra para quem saiu. E a questão é que muito desse pessoal não vai mais ser famoso por muito tempo, né? É uma fama que às vezes se inspira, né? Temporária, que se inspira, que seja. E ainda existem algumas limitações que eu vou passar aqui, que o máximo da campanha que pode ser são 15 mil reais por 5 entregas, né? A gente chama de entrega o quê? Um tweet é uma entrega. 15 mil reais por 5 entregas, usando como base, 15 mil reais é muito dinheiro, mas não é tanta coisa assim. E além disso, tem que ser com algum patrocinador que tava no BBB também, né? Que são marcas limitadas, por mais que todo episódio essencialmente tem algum patrocinador, tem que ser através deles, né? Então eu acho que eu entendo a frustração. É muito curioso, eu não sei o que o Edu acha disso tudo. Eu acho estranha essa notícia porque, assim, a Rede Globo ela teria condições de assessorar essas pessoas, de agenciar essas pessoas com qualidade, porque a Rede Globo é gigantesca. E quando você limita os ganhos da pessoa e restringe as marcas com as quais os participantes podem participar, eu não sei até que ponto isso faz sentido. Eu entenderia existir uma restrição para você não trabalhar com concorrentes que patrocinaram o BBB. Ou com quem a Rede Globo tem um contrato duradouro. Mas você negociar com uma empresa que não dá nenhum conflito de interesse não me faz tanto sentido. Eu acho que, inclusive, é até pior para a Globo, porque se ela fecha contratos maiores, ela pode ganhar mais dinheiro. Eu não sei como é o percentual, como que é esse contrato que ela tem com os participantes, mas era uma questão de até ela fazer um contrato diferente que... Pensa num caso em que o participante pode trabalhar com qualquer agência, mas a Globo sempre fica com 5%, com 10%. Residual, né? Assim. Porque assim, a Globo deu a visibilidade pra pessoa, não dá pra gente tirar esse mérito da Globo. Então eu acho válido ela ter um retorno por algum tempo, né? Um contrato ali de 1, 2, não sei quantos anos. Mas
Quando você restringe muito esse contrato dos participantes, é pior para os participantes, é pior para a própria Globo, e é pior não só porque a Globo deixa de ganhar dinheiro, mas agora que a informação foi pública, ela se queima, né? Se queima de graça, né? Assim, e eu até tava pensando enquanto a gente tava comentando sobre isso, algo que tem até a ver com um pouquinho que a gente comentou no episódio passado, quando a gente falou daquela atitude da Ubisoft de aparentemente estar apagando o jogo da biblioteca de jogadores que compraram o game, do quanto isso é, não sei se necessariamente legal, mas do quanto isso não pode ser revogado facilmente na justiça, isso que a Globo tá fazendo, porque querendo ou não, é uma certa imposição, né? Já que ela provavelmente deve colocar isso como uma condicionante para a pessoa participar do Big Brother. Só que uma vez que o programa termina, aquela pessoa supostamente deveria perder os vínculos que ela tem com a Globo, né? Já que ela virou, digamos assim, um agente livre, né? Então, até fica um pouco esquisito essa organização e como que esse contrato, digamos assim, ele realmente tem validade, uma vez que é natural que uma pessoa, quando ela obtenha, né, caso ela obtenha algum sucesso a partir do programa, ela busque por opções mais vantajosas para ela de agenciamento, para mim, sem falar que é um dano à imagem da empresa gigantesca, né? Até porque só um BBB ganha, todos os outros perdem. Então, assim, os outros já têm uma certa desavença com a empresa, ou pelo menos uma predisposição para ter desavença, porque como eles estão ali como os perdedores do programa, por que a Globo deveria ter algum tipo de controle sobre as carreiras deles, né? É um imbróglio muito complicado. Como é que a gente lidaria melhor com isso aí, Vandep? Você que entende desse assunto, assim, dos bastidores de como que funciona o agenciamento de talentos. Eu acho que é algo que o Edu falou, que faz sentido a Globo se organizar para isso, né? Eu pensei, ok, vai sair, a gente não tá ganhando nada disso aqui, vamos montar uma agenciazinha, só que vamos entupir esse povo de job, entendeu? Porque a gente ganha uma porcentagem. Não é o mesmo tipo de investimento que uma Rede Globo tem de 10, 20, 30 anos atrás, né? Que o poder que tinha justamente perdeu espaço para YouTube e outras mídias. Então, por que não se aproveitar disso? Eu acho também que parte disso é para que o pessoal não faça tigrinho e apostas e tal associadas com a marca. Com a Globo, né? Também assim, eles estão associados a nós, mas... Cara, tem um participante... Eu não assisti esse BBB, tá? Depois eu até conto um pouco do meu histórico mas... Eu vi que tem o Juninho, que é um motoboy, que saiu de lá com uma popularidade legal e agora voltou a trabalhar como motoboy, né? Porque não tá fechando o job, não tem uma renda. Então esse cara tem os 15 minutos de fama, né? Que é sempre acreditado ao Andy Warhol, que todo mundo vai ter 15 minutos de fama em algum tempo. É um conceito até mais antigo, que é legal discutir o que é fama hoje e tal. E o cara não pode se aproveitar disso, eu acho errado. Inclusive, uma coisa que eu achei meio abusiva é que tá dentro do contrato que qualquer conteúdo que eles façam pode ser repostado e usado pela Globo de qualquer forma, ou seja... usar propaganda, usar para fazer post patrocinado deles mesmo, né? Porque eles botam dinheiro em cima para promover algum show, algum programa da Globoplay, que seja. Porque geralmente, quando a gente fecha alguma campanha com quem seja, e eles querem impulsionar ou eles querem usar esse material depois, eles pagam um valor de licenciamento quase daquilo, né? E aí isso também eles não têm direito a falar, não quero que seja usado ou me paga mais por isso, né? Então, eles podem impulsionar para qualquer parceiro da Globo e eu achei isso, de novo, é meio abusivo sem precisar, entendeu? Paga R$1.000 por impulsionamento, paga R$2.000 pro cara permitir que, né, dentro de um controle, vai ser usado X vezes. Isso é um negócio que eu já fiz tratos de licenciamento, quanto que isso vai ser usado? Porque muitas vezes a gente já fez uma integração de um negócio e eles querem pagar para que seja usado no YouTube com propaganda pre-roll mesmo, e não como uma integração dentro do vídeo. E às vezes pagam um valor legal, mas se isso vai ser usado milhares de vezes, isso fica chato até pro creator, porque é uma exposição desnecessária, né? Aproveitando, puxando o gancho de exposição, porque participar do Big Brother, pra muita gente, continua sendo um bom negócio, apesar de que a gente já tem casos e mais casos de pessoas que acabam se expondo demais no Big Brother e isso traz danos pra vida pessoal daquela pessoa, a vida relacional dela. Teve até gente que terminou o casamento nessa edição do próprio Big Brother 24 e tal. O fofoqueiro, né? Que não, e desculpa, a ironia... Esse é um ponto... Não, mas esse é um ponto meu interessante, que teve principalmente uma... que ela era esposa e ela se separou do cara enquanto ele tava lá e ele não sabia... E essa aí fez job. Essa aí, eu fiquei até fascinado. Até eu não seguia no Instagram, mas eu acessava o perfil dela. Ela fez job, cara. De motel, de um bando de coisa. Ela fez muito job, cara. Pelo amor de Deus. Esse é um ótimo ponto. Ela pôde. O marido que saiu, não. Por mais que ele é um dos famosos, entendeu? Mas se fosse não...
Ela pôde fazer o que ela quis, cara, e ela aproveitou... E assim, eu achei umas publi bem ruins, desculpa, aqui vou falar publicamente mesmo, eu não tenho medo de criticar. Mas aí eu acho que isso que é irônico dessa situação, Davi, desculpa, pode continuar. Mas assim, eu ia perguntar, é óbvio pra vocês ainda hoje essa percepção que muita gente ainda tem de que participar do Big Brother é um bom negócio, assim, tipo, pô, independente se você vai sair na primeira semana ou vai sair na última, é muito legal porque você aparece... O que é que vocês acham, Você Edu, iria, primeiro Davi, e depois... você iria se te chamassem? Você participaria? Eu não. Edu, você participaria do BBB? Cara, depende da fase de vida, né? O meu problema atual é que eu não quero deixar minha esposa e filhos, tipo, um tempão sem a minha presença. Acho que se eu fosse casado sem filhos, talvez. Você aguentaria? Eu acho que sim, eu acho que seria uma oportunidade de mostrar quem eu sou e de ter mais exposição para pessoas que não me conhecem ou que nunca me deram chance. Porque isso existe também, né? Tem a pessoa que daqui a pouco vê um vídeo meu, fala, não gostei desse cara, não gostei do conteúdo e nunca mais dá chance. Sendo que com o passar dos anos a gente amadurece. E eu gosto de acreditar que o meu conteúdo melhora. E eu acho que no fim das contas, o quão bem ou mal recebido você é pelo público vem muito das suas atitudes e muito da sua integridade, né? Você tá falando de pessoas que entram no programa e traem o marido ou a esposa, é óbvio que você vai ficar com o filme queimado. Mas se você é uma pessoa íntegra e você é respeitoso lá dentro, e você é gente boa, eu não vejo motivo pra você se queimar, sabe? Então, no fim das contas, eu acho que é muito consequência do que você faz lá dentro. Então, se você vira um manipulador que começa a mexer com o psicológico das pessoas envolvidas, é claro que isso vai ser mal visto. Mas se você é uma pessoa honesta, aberta com todo mundo, transparente lá dentro, eu acho que isso vai ser positivo. Eu não veria, no caso da minha carreira, uma oportunidade assim de tipo, nossa, o meu público vai triplicar. Porque o que eu faço é games, tá ligado? Tipo, o meu público potencial, ele meio que tá atingido já. Mas era uma forma de eu conquistar um pouquinho mais de gente, ou de talvez pro Instagram dar uma bombada e ser uma oportunidade de eu mostrar um lado meu que as pessoas nunca viram. Eles criam de situações muito estressantes também, propositalmente, né? Tipo... O jogo da discórdia, por exemplo, né? Eles querem te botar à frente. O que acontece muito, Edu, é que o pessoal não aguenta muito mentalmente. Você tá com outras pessoas, tem uma câmera em você em todos os tempos, incluindo no banheiro, tá? Aí eu ia falar da minha experiência. Um dos meus melhores amigos foi no BBB. A gente já falou aqui, inclusive, quando perguntaram referências de games, é o Pedro Falcão. Melhores amigos mesmo, que eu vi ele todas as semanas, aí ele sumiu 2 semanes e eu comecei a receber tweet. Eu tava no Twitter, eu comecei a receber mention, olha, ele é amigo desse cara aqui, entendeu? Tipo, teve um anúncio e eu não sabia, porque você fica enclausurado 2 semanas sem celular, num quarto de hotel, com livro e no máximo, entendeu? Então, ninguém fica sabendo. Mas foi uma doideira ver um cara que eu via sempre lá, e ele mandou bem, ele não tinha tido nenhum voto, ele foi com a eventual campeão paredão e saiu. Mas é que eu tô pensando muito no que você falou, Davi, de se vale a pena ainda, entendeu? E o que aconteceu com ele? Ele foi no BBB 17, que é um BBB mais alternativo, inclusive, eles tinham um pessoal mais velho, tinha diplomata, tinha uma senhora de 65 anos, tinha um diplomata de quase 50, entendeu? Então ele, inclusive, ele foi recrutado como comentarista de Street Fighter num evento, e tinha um olheiro do BBB lá e gostou dele e chamou, entendeu? Ele nem foi atrás disso. Só que tem uma hora que eu tava vendo ele, cara, que eles estavam discutindo a relação que tava tendo da mais famosinha lá que ninguém gostava com outro cara, e ele tinha que se vestir de prego. Aí ele literalmente, assim, ele com a mão no queixo, parecia umas conversas que a gente tinha. A gente vive num mundo fantástico onde estamos discutindo uma relação de 5ª série vestido de prego e martelo. E esse é o nível de surreal que é essa experiência, sabe? E aí ele saiu. E eu tinha saído da Zubo na época, 2017. E eu tava fazendo meu outro podcast lá, o de Cabeça Limpa, tava numa fase bem tranquila. E aí ele me chamou pra jantar e ele pediu pra ser o agente dele, cara. Mas era uma época do marketing influencer muito diferente, assim. E esse BBB não tinha estourado como depois o do Pyong, né, que teve o Babu, o próprio da Juliette, o Gil. Esse eu assisti, porque eu adorei o Gil. O Gil é fantástico. E aí eu não topei muito, porque não necessariamente tinha muitas oportunidades lá, sabe? A gente não sabia nem como começar direito. Não tinha essa demanda de marketing de influência por um cara que nem ele até. Ele ganhou vários seguidores, nunca mais ficou postando sobre BBB depois. Ele foi trabalhar como jornalista na Vice e depois mudou de carreira. Ele usou a experiência meio estranha, espiritual, que é o BBB, pra mudar de vida. Mas não como influencer, entendeu? Não como creator. Ele foi e virou game design, tanto que o Relic Hunters, que a gente fez uma campanha com o Edu,
ele foi um dos primeiros funcionários da Rogue Snail que fez esse jogo. Então, ele usou aquela experiência pra mudar a vida dele, mas não num sentido de você famoso agora. Eu diria que ele fez bom uso dos 15 minutos de fama dele, então. Exato. Ele, né, desde então vai perdendo seguidor. Tem uns 50 mil seguidores no Twitter, mas nem posta mais. Ele ficou muito na dele, se mudou pra Portugal, saiu do Brasil. E não é que ele saiu do BBB, não tinha muito dinheiro, não. Você ganha um saláriozinho enquanto você tá lá, mas não saiu com grana, sabe? No máximo, eles tinham que fazer um ensaio pro paparazzo, tava lá, ele meio peladão. Tipo, eu falei, o que é isso, Falcão? Pelo amor de Deus, cara. O Edu conhece ele, né? Você conhece ele. Conheço ele antes do BBB. Pô, super gente boa. Ele fez um documentário pra Vice incrível sobre a geração de 8 bits com os Famiclones. Mas assim, você falou que ele foi em 2017. Cara, eu sinto com o BBB que assim, a Rede Globo, ela sempre foi muito resistente com o YouTube, com redes sociais, e ela foi se abrindo, né? E a gente tem também que pensar em 2017, a indústria, o mercado de influenciadores, criadores, era muito diferente. E com a pandemia, a gente tem um boom, porque não só de 2015 em diante a gente começa a ver uma profissionalização dentro do YouTube, por exemplo, o Desimpedidos e o Acelerados começam nessa época, que é aquele esquema de qualidade de produção de TV, mas dentro do YouTube. Até o próprio Manual do Mundo, que cada vez fica melhor como canal, mas aí une isso com cada vez mais gente vindo da TV, fazendo produções dentro do YouTube, e a pandemia, que as pessoas ficam isoladas em casa, consomem muito mais conteúdo digital, e nisso a gente tem um boom enorme no mercado de influenciadores. Eu acho que 2017 é antes da plataforma receber a atenção, os olhares da galera de negócios. E a procura disso, né? Tipo, a gente não tinha nem necessariamente Ele falou, tem meu e-mail aqui de contato e até a esposa dele tava de olho. E falei, se aparecer alguma coisa me avisa. Mas não tinha nem por onde começar. E é por isso que eu entendo a frustração agora, cara. Porque nesses últimos anos tem muitas oportunidades. Não é todo mundo que vai ser um fenômeno que foi a Juliette ou o próprio Gil ou pessoas assim que demonstraram sua personalidade lá e mudaram de vida de fato. Mas eu sinto por um cara que fala que, pô, sou motoboy, isso aqui era pra ser minha mudança de vida e eu tenho que voltar ao trabalho que eu tinha, que é um trabalho super digno, mas a gente sabe, muito difícil. E que não paga o que deveria, que é precário em muitos sentidos. Então, tipo, eu acho que a Globo podia ter se responsabilizado melhor nesse sentido, tá? Tipo, até porque se eles aparecem fazendo vários jobs depois do BBB, é bom pra marca deles. Olha como deu certo o BBB, que todo mundo aqui tá fazendo público, todo mundo saiu ganhando dinheiro. E no geral, o pessoal ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram, no mínimo, assim, né? Tipo, a gente falou da Juliette, ela tem mais de 30 milhões. O Davi, que ganhou 10 milhões. E ele mesmo, não tô vendo fazer muita coisa. Eu acho que a Globo pode usar isso, de fato, pra... não façam o tigrinho, né? Porque aí vai estar associado a gente. Mas quase que... Pô, vocês não estão fechando nenhum job, vai e faz o bendito do tigrinho, então, sabe? Paga as tuas contas, cara. Você sai de lá endividado... Muita gente tem que sair do trabalho, né? Que você fica 3 meses, cara. É muito longo esse programa. Eu não assisto mais e fica na minha timeline. Eu falei, não é possível que não vai acabar nunca esse BBB, sabe? E o Falcão acho que ficou 7, 8 semanas, 2 meses lá, cara. Se acordar todo dia e ter uma luz na tua cara e você vai no banheiro e... A parte do banheiro, do banho, é a pior parte pra mim. Exato. Você não pode tomar banho nu, cara. Você tem que estar de sunga... Por 3 meses tomando banho de sunga. Falando de 15 minutos de fama e tudo mais, e fenômenos, assim, quem teve muito mais do que 15 minutos de fama, né, e foi também um fenômeno, foi o Ayrton Senna, né, e eu queria trazer só pra gente ter essas impressões aqui, vamos. O anúncio da série do Senna, né, saiu um teaser trailer, né, que vai ser uma série do Netflix, uma minissérie, melhor dizendo, sobre a vida do Ayrton Senna. Vai abordar vários aspectos da carreira dele, tanto dentro quanto fora das pistas. A gente assistiu, né, o teaser trailer antes de estar aqui para poder dar um pouquinho as nossas impressões. Mas eu queria já começar, antes das impressões, de passar a palavra pro Vandep e também para eu falar um pouquinho, perguntar pro Edu, porque a gente tava comentando aqui, Edu, antes de começar a gravação, e você disse que você não tava muito interessado em ver essa série. E eu já fiquei assim, meu Deus, como pode? A pessoa que eu achava que ia passar 20 minutos falando de cada frame do trailer tá me dizendo que não tá afim de ver a série. Explica isso um pouco melhor, pelo amor de Deus. Não, e só pra constar, não é hate, não. Eu vou esticar o meu braço e eu vou mostrar pra vocês o que eu tô precisando montar por aqui que eu ganhei da minha filha, se liga. Aí é um carro do Nigel Mansell. O Lego do Senna, tipo, então assim, eu sou fã, né? E o Senna, pra mim, assim, dos pilotos que eu vi, o Senna e
e o Alonso, pra mim, estão num patamar bizarro, assim, muito bons, né? A absurda dedicação e a velocidade, né? E eu, particularmente, eu corri de kart por muito tempo com um amigo meu, muito próximo da família Senna, que inclusive cresceu com o Bruno Senna. Esse meu amigo corria muito, porque ele treinava com o Bruno Senna na pista da fazenda do Senna, né? Apenas. O que eu sinto como fã de automobilismo, pô, eu não perco uma corrida da Fórmula 1, acompanho desde os anos 90. O que eu sinto é que, cara, o que eu tinha pra ver do Senna eu já vi. A gente já teve muita produção feita a respeito dele, da carreira dele no âmbito pessoal. O que será que tem pra acrescentar a respeito dele? Será que não vai virar algo muito tendencioso, sensacionalista essa série? Esse é o meu receio, porque eu prefiro ouvir o Barrichello ou o Fittipaldi falarem sobre o Senna, porque eles têm muito pra acrescentar, porque tem um monte de coisa que não se tornou pública, mas que hoje em dia eles trazem à tona. Não que estão contando segredos do Senna, mas estão falando, tipo, sei lá, quando eles estavam nas categorias de base, o Senna já estava na Fórmula 1 e agia de tal maneira, facilitou a carreira deles. Ou não, ou o Senna não foi bacana. Enfim, a gente escuta muita informação do Felipe Massa também, e tudo que foi filmado dele, tudo que a gente pode assistir de corrida antiga, de filmagens reais dele. Então, eu fico com aquele receio, putz, será que isso de fato acrescenta? Será que a gente fica com o pé atrás de, putz, será que isso que eles estão falando aqui é verdade mesmo? Até porque já tiveram algumas controvérsias, a Galisteu falou que não aparece, mostraram a Xuxa até com, né, o cabelinho de fundo, e quem tava com o Senna no final da vida dele era a Galisteu, né? Então, eu entendo a questão de, cara, isso aqui vai ser autêntico, ele vai respeitar a história do Senna, porque ele entra um pouco nessa discussão que a gente acabou de ter do que é a fama, né? E eu acho que não existe mais fama como existia antes. Eu acho que tem muito mais gente famosa, mas não existe uma pessoa que era famosa no Brasil que nem a Ayrton Senna. E hoje em dia, por ter a internet, justamente, a gente consumir coisas diferentes, não é todo mundo gosta das mesmas coisas, todo mundo tem algum tipo de conteúdo que consome e não tem esse nível de fama nesse sentido. Talvez atores de Hollywood ainda, um Brad Pitt, mas que são de fato de outra geração, né? O De Niro, o Pacino tá aí, mas ainda não é a mesma coisa, inclusive do que eu acho que o Senna era no Brasil, cara. O quão ritualístico era assistir a Ayrton Senna, entendeu? Tipo, eu me lembro do dia que ele morreu, não sei se o Edu, mas é aquelas coisas. Eu me lembro do dia que o Ayrton Senna morreu e eu me lembro do dia que o Mamonas Assassinas morreu 2 anos depois também. Tipo assim, absolutamente tudo. Eu assistia todas as coisas com meu pai e eu me lembro que esse dia eu acordei um pouco atrasado pra corrida e meu pai tava lá e falou, o Senna bateu e foi feio. Eu tinha 8 anos e eu senti o peso disso. Eu tinha escolinha de futebol depois e falava pra gente enquanto a gente tava jogando bola e todo mundo meio que parou, todo mundo chorou e aquele enterro, você se lembra que foi o enterro do Senna? Foi um negócio assim que comoveu o país, que era até legal ver um país unido nesse nível, mesmo numa dor, entendeu? Não tinha nenhuma política envolvida nisso, o Senna era um cara fora da curva. Então, por isso faz sentido a gente exigir um respeito com a memória dele, né? Eu queria só falar sobre um aspecto bem interessante que o Van Depp comentou, de que a gente não tem mais a celebridade que nem antigamente. E com certeza é por causa da internet, porque a gente não tem mais poucas corporações bilionárias no controle de quem fica famoso, né? A internet quebrou as barreiras de entrada. Mas, bom, eu sou muito grato que a internet apareceu, porque eu sou quem eu sou hoje graças ao YouTube e poucas barreiras de entrada. Mas se tem uma parte negativa disso que eu sinto falta, é aquele lance da gente acompanhar juntos a mesma coisa. Que acho que a última oportunidade que a gente teve de fazer isso, pelo menos eu, foi com Game of Thrones. Aquele lance de todo mundo assistindo junto. Sim. Isso se perdeu, né? Porque quando vem uma série, não necessariamente todo mundo tá assistindo, porque é tanta série aparecendo ao mesmo tempo, e vem todos os episódios de uma vez. Até o The Walking Dead rolava isso, né? Tá cada vez mais raro. E isso até prejudica os nossos relacionamentos, né? Porque parece que vai conversar com alguém, você não tem mais aquele lance, pô, você viu tal vídeo, viu tal episódio, tal filme. Tem, mas calma, não me fala nada, não fala nada porque eu não vi ainda, eu vou ver depois. Eu acho que o Stranger Things estragou isso. Eles começaram a lançar, né? E aí ficava 3 dias na conversa, cara. E especialmente quando você vai atrás de conversar ou por algum motivo você tem a necessidade de conversar com gente fora da sua bolha, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu sou professor, então eu dou aula pra muita gente que hoje em dia é geração Z, daqui a pouco é geração alfa, e você sente na pele o quanto as bolhas de rede social hoje em dia, de interesses, elas estão cada vez mais opacas, né? Então, assim, música eu não consigo mais conversar com os meus alunos, assim, os artistas
lendários que eu escuto ainda hoje, eles não fazem a menor ideia de quem é. E o pior, assim, isso é indo e voltando, né? Os interesses que eles têm são artistas, são propriedades intelectuais, são filmes e séries que eu também não faço a menor ideia. Então, assim, tem toda uma bolha, por exemplo, de K-pop hoje em dia, que tá crescendo muito junto a esse grupo. É uma bolha muito espessa, muito profunda, então você tem todo um conjunto de propriedades intelectuais que eu, você, Vandep e Edu, a gente faz a menor ideia. E eu tô falando de música, eu tô falando de série, eu tô falando de cinema, eu tô falando de celebridade, entendeu? Então, assim, é um negócio, e ao mesmo tempo, um sinal dos tempos, né? De que a gente tá ficando velho e tal, mas realmente, isso que vocês falaram é muito verdade, assim. Vai ser... Talvez a gente tenha vivido com Game of Thrones o último grande movimento do ponto de vista de entretenimento, assim, que a gente se uniu. Talvez Copa do Mundo isso ainda aconteça, sim, né? Eu senti um pouco isso na Copa do Mundo, né? Até a gente perder lá pra Croácia. É que eu sou nóia, como eu gosto de futebol, eu vejo a Copa sozinho e com fone pra não tomar spoiler. Porque eu gosto muito do futebol e eu sinto as dores das derrotas. Tem gente que quer a festa lá, vai ser legal, perdeu, que puxa, que pena, né? Pra mim é um negócio muito mais intenso. Então, não, minha mulher fala que você é maluco, tô lá eu com meus fones aqui pra não tomar spoiler que os vizinhos ouvem antes. A 10 centímetros da TV, assim, né? Tipo, Não, porque senão, cara, os caras gritam gol, aí não tem graça de assistir o jogo. Enfim, é que eu sou nóia mesmo. Mas eu acho que é muito curioso realmente essa conversa do que é a fama, né? E é difícil explicar pra quem não é dessa geração, você falou da geração Z, e não é que nós, os millennial velho aqui, olha, no nosso tempo, mas é que é difícil explicar o que foi o Senna e quanto doeu nas pessoas mesmo, assim, que todo mundo sentava para ver a corrida, e pesou muito, cara. Inclusive porque foi o mesmo ano que o Brasil foi tetra, então tinha esse senso de união, né, de a gente sofreu em maio morre o Senna, acho que já em julho o Brasil é campeão, então me lembro que foi muito intenso, mas enfim, vamos torcer que dê tudo certo. Eu já vi que Oliver Stone já quis fazer um filme do Senna. O Michael Mann, que é um dos meus diretores preferidos, fez Rita, alguns filmes assim. E o ator que vai fazer o Senna agora na série, né? Ele teve no último filme sobre automobilismo do Michael Mann, né? Que foi o Ferrari. Ele era lá um dos pilotos. Ele participou do Ferrari, eu não assisti ainda. Eu queria assistir o Ferrari, legal. Eu gosto muito do Michael Mann, os melhores diretores aí. E é um bom ator, cara. Ele tá parecido, né? Eu acho que isso é importante, cara, que o cara seja parecido, que justamente trata a história com respeito, né? Mas valeu, vamos torcer que dê certo. Galera, vamos pro Boletim Nuvem agora, nuvem que patrocina comunicação. Junho. Junho. Meus nuvem que patrocina o The Byte. Somos gratos pelo apoio e é uma empresa legal pra gente trabalhar, não só publisher brasileira, mas oferece aí vários games num preço muito bom pra galera aí que participa, consome games. Recomendamos a Nuvem, revendedor oficial de chaves. Deem uma conferida, os preços deles são bem em conta. Enfim, a gente vai falar agora de dois assuntos. Um é a Limited Run Games, com uma polêmica bem esquisita que eu vou detalhar depois pra vocês. Mas antes a gente vai falar de Xbox e eu queria que o Davi explicasse o que tá rolando pra depois a gente poder opinar. Show de bola. É bem simples, porém não muito bacana pra galera que curte Microsoft, que curte Xbox, especialmente os fãs mais ávidos, tá? Pra simplificar, recentemente saíram notícias relacionadas à Microsoft e à Xbox com relação aos investidores, né? No papo com os investidores, a marca revelou, no caso aí a Xbox, que ela bateu vários recordes com relação a tempo de jogo, né? Tanto através dos serviços de streaming, como o Xbox Cloud Gaming, mas também tempo de jogo nos games que rodam na plataforma de Xbox, como por exemplo os games que você pode baixar e jogar no Game Pass. Em contrapartida, a Microsoft agora também tem um recorde, só que entre aspas negativo, de baixa na venda de hardware. Foi registrada uma baixa de 30% na venda de consoles da marca no último mês. Em paralelo a isso, a gente tem o CEO da Microsoft, que é a empresa que está acima, né, de Xbox, que é o Satya Nadella, comentando o sucesso dos jogos de Xbox que agora estão sendo publicados dentro do PlayStation, né? Ou seja, estão sendo disponibilizados através da PlayStation Store. Um dos jornalistas que hoje mais traz rumores e que tem acertado bastante aqui algumas previsões a respeito de Xbox, o Jess Corden, que escreve para Windows Central, tem falado recentemente de que ele acredita fortemente no que vão ser os próximos passos de Xbox no mercado. Segundo ele, todos os jogos first party de Xbox vão mesmo para a PlayStation em um dado momento, incluindo Forza e Halo. O posicionamento de Xbox daqui para frente tende a ser mais parecido com o da Steam em relação à abertura para outros desenvolvedores,
preços mais acessíveis, promoções também dentro da loja para dar, digamos assim, um senso maior de competitividade aos jogos sendo vendidos. E por último, ele também disse que o hardware futuro que tá vindo por aí, já que a Xbox já discute a próxima geração de consoles, vai ter uma pegada mais voltada para fãs entusiastas da marca, ou seja, não vai ser um console que vai buscar a venda em grandes volumes, vai ser uma coisa mais parecida com, segundo o Jez Corden, é hoje o Steam Deck, que é um console muito bem sucedido, né, vendido aí pela Valve, mas que não compete com Nintendo Switch, com PlayStation 5, nem com o próprio Xbox Series X e S, na corrida para ver quem vende mais, né? Ou seja, mudanças drásticas, mas talvez não muito surpreendentes, caso sejam verdade, né, para a Microsoft, já que a gente vem observando há alguns meses esses movimentos, né? E aí eu queria perguntar para o Edu o seguinte, eu sei que você não gosta muito de comentar, Edu, rumores, né? E isso que o Jez Corden trouxe são rumores, né? Mas vamos aqui supor que esse de fato é o caminho para a Xbox no futuro. Comparando com o que Nintendo tá fazendo agora, comparando com o que PlayStation tá fazendo agora. E por esse caminho, faz sentido? Seria um caminho legal para a Xbox seguir? Eu gosto do cenário de games com bastante hardware. Pelo menos 3 concorrentes. Eu acho que a gente tem os melhores games sendo lançados nesses cenários. Se a gente voltar na geração 8 bits, era o Nintendinho, o Master System e o PC Engine. PC Engine fez sucesso no Japão, não fez muito sucesso fora, mas, cara, foi uma geração com jogos fantásticos que ajudaram a moldar a indústria, né? E daí a gente vem a geração 16 bits e ela fica com uma ênfase muito grande em Super Nintendo. Tem o Mega Drive também, mas o Super Nintendo domina. É uma plataforma boa, mas é uma geração que não vendeu tanto quanto a anterior, né? Aí, de repente, a gente vem com Play 1, Saturno, 64, tem também as coisas esquisitas ali, Jaguar, 3DO. Essa é uma geração que vende bem, faz a transição pro 3D. A geração seguinte vende muito bem também, né? O Dreamcast não vende tão bem, tanto que a Sega descontinua ele e deixa de produzir consoles, mas o Play 2 é recordista de vendas até hoje. E o GameCube e o primeiro Xbox, apesar de não venderem tão bem, os dois vendem mais de 20 milhões de unidades, é a geração que vende um absurdo de consoles. E ali a Sega deixa de produzir console. E dali em diante a gente tem sempre um PlayStation concorrendo com um Xbox, concorrendo com um console da Nintendo. E eu acho que esse trio de concorrência, ele tem dado frutos, né? Porque o primeiro Xbox foi um console revolucionário pra época, porque ele era muito potente, ele já vinha com a entrada para cabo de internet ali, ele podia ser conectado e tinha muito elemento online no primeiro Xbox, né? O Halo mesmo se populariza, ajuda a popularizar a Xbox. A gente tem depois o 360, um console que lança, né, muito jogo indie por causa da Xbox Live, fora o cenário de Call of Duty mesmo, que ali se fortalece. Halo é muito forte no 360, Gears of War, e era uma plataforma fácil para desenvolvimento, então os multiplataformas rodavam muito bem em Xbox, no 360, no comparativo com o Play 3. Daí a gente passa para a geração seguinte, o Xbox One é problemático pro lançamento por causa da estratégia da Microsoft, mas tem seus jogos legais. Eu gostei do lançamento do Xbox One. E, cara, eu acho que a indústria andou bem com esses 3 players. E aí a gente chega na geração atual, o Play 5, o Xbox Series e o Switch, né? O Wii U foi esquisito, enfim. Eu sinto agora que a Microsoft, ela tá perdida, ela é confusa, ela confunde os consumidores. Como que você vai esperar as pessoas comprarem o teu console se você deixa elas confusas? Cara, daqui a pouco tem Hellblade, vai ter o Avowed, vai ter o jogo do Indiana Jones. Eu acho que esse ano vai ter bons lançamentos. E tem o Game Pass ainda, né? O Game Pass continua sendo uma proposta de valor maravilhosa, assim. Já era pra ter caducado, talvez, se não tivesse dando certo, né? Então, sim, isso também. Mas quando você confunde o consumidor, aí começa a falar de portátil. Ah, seria legal. Você ouve dizer que tem gente preenchendo pesquisa sobre percepção de Xbox lançar um portátil. Cara, é meio que você fala, tipo, calma aí, não compra o meu produto atual porque talvez venha coisa depois. E isso impede as vendas. Eu sinto que se Xbox, a parte de hardware, for deixada de lado ou se virar algo muito de entusiasta e os jogos vão estar em todas as plataformas, o meu receio é que Nintendo e PlayStation tendo menos concorrência, piorem os serviços e vejam menos necessidade de entregar aqueles exclusivos fortes que vendem console. Porque tendo um player a menos no mercado, ainda mais com Nintendo e Sony tendo estratégias tão diferentes, que PlayStation tem um apelo maior com o público mais maduro, né, com seus exclusivos tipo Uncharted, The Last of Us,
Shadow of the Colossus, são games que são mais maduros. PlayStation tem propriedade mais infantil, mas é pouco, né? E aí a Nintendo, tipo, ela faz conteúdos de família, faz menos coisa madura. Tem Bayonetta que tá com a Nintendo hoje em dia. Metroid é um conteúdo que eu consideraria mais maduro, mas ainda assim não é visceral, né? É um maduro com uma conotação mais séria, mas não expõe tanto aquele mais 18, né? Se você parar pra pensar, o jogo do Indiana Jones é uma resposta direto a Uncharted, né? Ou a um jogo nessa veia, né? E talvez o sucesso do jogo do Indiana Jones que a Xbox vai publicar, exclusivamente, esperamos aí, quem sabe, né? Não, pode fazer Sony se mover pra poder investir de novo na franquia Uncharted, né? E lançar e tal. Então, realmente, eu concordo muito com a importância da competição, especialmente Sony, Nintendo e Microsoft, mas principalmente Sony e Microsoft, que são muito mais equiparados do que a própria Nintendo, que tá meio que correndo por fora, né? Correndo meio que na corrida dela própria. Aí eu queria até passar pro Vandep agora e fazer uma pergunta, Vandep, já que você é proprietário de um Nintendo Switch, né? Mas não tem Xbox e não tem PlayStation. Sabendo disso agora que eu acabei de mencionar sobre essa possível mudança significativa da estratégia de Xbox, te atrai mais ou menos a ideia de, quem sabe, investir no futuro nessa plataforma e não num PlayStation ou então não num Switch 2 da vida? Eu acho que é muito do que o Edu disse, que é confunde o consumidor, né? Porque eles falaram que hardware agora vai ser para entusiastas. Vocês dois, por exemplo, são mais hardcore do que eu. E eu quase que fico... será que eu compro o PS5? Porque antes era mais fácil. Ó, tem esses jogos aqui, então eu vou comprar o PS5, entendeu? O PS4 eu comprei pra jogar o Spider-Man. Tanto que o meu PS4 é o do Spider-Man. É, o Homem-Aranha, né? Então, tipo... Eu ainda acho meio confuso, não só essa questão, mas justamente os jogos de first party ficarem trocando, né? Agora saiu Sea of Thieves recentemente. Tipo, será que dá um gás realmente pra aquela franquia? Exato, pro PlayStation. Sendo que ano passado a gente foi lá pra Londres gravar uma coisa pra Microsoft e Xbox, porque o Sea of Thieves era o queridinho deles, entendeu? Ele quase me confunde a ponto de não querer comprar nenhum, de tipo, velho, putz, agora... E o Xbox tem 2 consoles, e claro, você sabe a diferença, que um é mais potente que o outro, mas esse posicionamento meio à la Steam, né, que vocês falaram também, não sei, cara, eu posso ser um millennial tiozão, mas eu procuro o momento, eu tenho ânsia pelo momento no qual eu compro um desses 2 consoles, onde eu vou ter a caixa bonitinha aqui e vou abrir ele, eu adoro fazer a instalação e fazer os updates, eu gosto de organizar as coisas do meu novo console. E sei lá, perder tudo isso é meio que, então eu vou ficar na Steam mesmo. Por quê? Sabe? Eu tenho um bom PC, felizmente eu tenho chance de montar um bom PC aqui, uma boa placa de vídeo, pra que eu vou ficar gastando tempo com isso? Se não tem nem mais exclusivo direito, se é tudo... Deixa quieto, né? O Switch eu gostei bastante, porque ele foi um preço justo. Adorei o Mario, tô continuando a explorar outros jogos, mas foi porque, beleza, dá pra comprar e é uma coisinha, uma experiência muito específica a Nintendo, né? Aí você tá comprando um negócio da Nintendo pra ter todos os IPs em volta disso. E aí fez mais sentido pra mim, justamente me deu ansiedade. Será que eu compro o PS5 logo? Eu espero o Slim? Não, vai ter o Slim Pro aí. Pelo amor de Deus, gente, qual que eu espero? Eu espero ou não, eu compro. Enfim, aí isso gera minha ansiedade e eu acho que pode ter um efeito negativo, sim, cara. Mas em relação ao que você falou, é importante lembrar que a gente que acompanha cenário de games no YouTube, cara, a gente é exceção, meu. A galera que gira o mercado de games é muito casual, é muito menos ligada em notícia. Pensa que o Wii U foi um fracasso e atribuem o fracasso do Wii U às pessoas achando que o Wii U era uma expansão do Wii ao invés de ser um console próprio. É esse o nível de ignorância de boa parte dos que consomem games e que determinam muito de como que a indústria vai, né? Ou quando a gente fala, por exemplo, de casos de sucesso, eu acho que assim que foi anunciado o PlayStation 5 com 2 versões, e muita gente achou que, vai ser um PlayStation 5 normal e um PlayStation 5 Lite, que nem é o Xbox Series X e o Xbox Series S, não, veio a Sony e falou, não, são 2 iguais, só que um tem drive e o outro não tem drive. Eu mesmo achei assim meio, será que essa é uma estratégia bacana? Mas eu acho que essa estratégia se provou a vencedora pela simplicidade da entrega da proposta de valor. O próprio Xbox ficou mais confuso, apesar do Xbox Series S ser um console que eu acho fantástico pela acessibilidade dele, né? Mas pelo visto confundiu mais do que ajudou a vender mais console. E Xbox não tinha como lançar só o Series S, porque daí, no comparativo Series S com o One X, ninguém ia querer fazer o upgrade também, né? A Microsoft se colocou numa situação complicada. E exclusivo, eu vou voltar a dizer, porque o argumento é, mas exclusivo não é tão jogado assim. E daí, exclusivo vem de plataforma, porque é o ponto de diferenciação. Todo carro tem volante, tá ligado? Você não vai usar o volante de um carro ou do outro pra escolher qual que você compra. Mas se um carro tiver um painel que o outro não tem,
com mais funcionalidade, ali é um ponto de diferenciação na hora de você comprar o carro. Na hora de comprar o videogame, é a mesma coisa. O jogo que tem aqui não tem lá, é um ponto de diferenciação. Quando você tem a questão do exclusivo, que é o que move a indústria para frente na questão de avanço tecnológico, um player a menos no mercado desestimula todo mundo a lançar exclusivo, né? Eu espero que a Xbox consiga se recuperar, meu. Eu acho bastante preocupante, é uma situação complicada, mas não é a única situação complicada que a gente vai trazer no episódio de hoje, né? Já que a Limited Run Games, né, Edu, também se complicou e talvez se complicou de graça, né? Tipo assim, explica um pouquinho isso. Pra quem não conhece, a Limited Run é uma publisher de jogos que são, no geral, indie e games que costumam sair só em mídia digital. Mas a Limited Run vai e consegue lançar versões físicas desses games que normalmente são limitadas. Existe exceção, às vezes a Limited Run lança games um pouco mais famosos e em versões que não são tão limitadas, mas muito jogo da Limited Run sai em mídia física, em versões limitadas, você faz o pre-order, eles mandam fazer a quantidade de pre-orders e depois o game nunca mais é relançado em mídia física. Eu, inclusive, tenho alguns games da Limited Run por aqui, porque eu sou entusiasta de mídia física. Daí, a Limited Run resolveu lançar 2 games para 3DO. E quem não conhece, 3DO é um console da quinta geração, a geração ali 32 bits. Concorreu com Play 1, Sega Saturno, Jaguar, Nintendo 64. Enfim, é um console que não deu certo. E a galera que tem 3DO tem dificuldade de comprar jogo, porque pouco você encontra no mercado de usados e são jogos muito caros. E a Limited Run resolveu relançar games de 3DO que saíram na época para plataforma. No caso, seria o jogo D, que é um game, é tipo um survival horror, que tem bastante cutscene, é um jogo, uma experiência bem interativa. E o Pumblers Don't Wear Ties, que é um game bizarro. E esse jogo, inclusive, ele só foi vendido durante o dia 1º de abril, como uma brincadeira do dia da mentira. E aí, beleza. A galera fez o pre-order e tal, tá recebendo o jogo agora. E estão percebendo que esses jogos não foram prensados, eles foram gravados em CDR. O que é bizarro, porque o ideal é você nunca rodar um CDR nos teus consoles com discos. O ideal é você rodar jogo prensado, seja o prensado original ou seja o prensado não original, porque o disco prensado ele desgasta muito menos o leitor de discos, isso em qualquer plataforma, tá? E aí a gente tem um problema adicional. Os games foram gravados em CDR, que já é um problema, e eles não estão rodando no 3DO da galera. Porque o 3DO, ele foi uma plataforma que teve fabricação com vários fabricantes e modelos diferentes. Então a Panasonic fez, a Goldstar fez a sua versão do 3DO, a Goldstar, que hoje em dia é a LG, tá? E alguns modelos não conseguem rodar esses CDR. Então a galera gastou uma grana nesses jogos, que era mais de $50 cada mídia, pra ter um jogo que foi disponibilizado em CDR e não roda. Pra mim isso é uma vergonha. É uma vergonha porque, cara, não é difícil você fazer um prensado, um disco prensado. Tem amigo meu que já mandou fazer repro, fez prensado, mano, de tipo jogo de Sega CD, que é raríssimo, não dá pra comprar mais. Ainda mais jogo da Sega que os discos dão disc rot, que tipo, os discos eram fabricados com má qualidade, e eles param de funcionar, independentemente de você conservar direitinho o jogo ou não. Então eu tenho muito amigo que fez repro pra poder jogar o jogo que tem original e o original não funciona. E fez prensado. Aí imagina a Limited Run gravou em CDR os jogos, isso é bizarro. Não, e é importante deixar claro que a Limited Run, assim, ela é uma empresa consideravelmente grande, assim, não é gigantesca e tal, mas ela já tem um tempo no mercado, ela não é uma iniciante, digamos assim, né? Não, tem não uma é. certa reputação. E ela tá colocando, basicamente, a reputação dela na sarjeta, fazendo um trabalho completamente amador, né? De colocar... Eu vi até, que tava dando uma lida na matéria, eu vi até gente que tava identificando que as mídias, né, os CDR, são da TDK, que é aquela marca clássica que você comprava uma torre de CDR das antigas, assim, pra poder, né, queimar ali algum filme que você queira passar pra alguém e tal. Então, assim, é de um amadorismo absurdo. E aí eu fico me perguntando, e aí vale a pena questionar você, Edu, Vandep também, se quiser entrar nisso. Será que, assim, a gente tá começando a ver, quem sabe, um sucateamento desse mercado de... Não digo preservação necessariamente, mas de empresas tentando ganhar em cima de uma vontade das pessoas de ter esses jogos, de suprir essa nostalgia? Ou... Quem sabe isso é só um erro na Matrix, daqui a pouco vai voltar tudo ao normal, porque eu honestamente fico um pouco preocupado se isso virar uma conduta que empresas comecem a fazer, entendeu? Não, esse mercado de games que saem em edições com tiragem limitada, ele é bem problemático, porque a Limited Run, pra mim, é a menos pior.
Eu, particularmente, nunca tive problema com compra na Limited Run. A única coisa é que eu acho que demora muito para os games serem disponibilizados. Eles demoram meses, às vezes questão de 1 ano pro jogo ser entregue de fato do momento em que você faz o pre-order. Mas, por exemplo, tem uma empresa aí, a First Press, eu encomendei um game com eles, o Chained Echoes. Cara, faz uns 2 anos já. E assim, tava previsto para ser entregue no primeiro semestre de 2023. E aí, a cada trimestre, o jogo atrasa. Sempre fica pro próximo trimestre, mas o próximo trimestre nunca chega. Porque o próximo trimestre nunca vira este trimestre. Cara, existem várias histórias de terror com essas empresas que fazem tiragem limitada. Uma com a qual eu me dei bem é a Super Rare Games, que eu tenho acho que 5 jogos de Switch deles. No caso, eles me mandaram os games, eu não paguei, mas eu conheço bastante gente que já comprou com eles e eu escuto que sempre vai tudo direitinho. Mas tem várias dessas mini publishers de tiragem limitada e, cara, direto eles atrasam o jogo. Infelizmente é um mercado problemático. Eu queria muito que surgisse uma empresa mais responsável, porque é muito válido você pegar um game que só saiu via digital e de repente você ter uma tiragem disso em mídia física, né? Não só pela preservação, mas é legal ter os games na prateleira, eu acho, né? O único problema também sai muito caro, sai bem mais caro. Tem jogo que é tipo $20 que a mídia física é 50. É o preço pra ter o negocinho na estante, né? Galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. Muito obrigado pela presença aí de todos vocês. Eu gostei de falar de preservação de games de novo. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Quem não é inscrito no YouTube, inscreva-se. Sejam bem-vindos os que não estavam inscritos ainda. E tamo junto, galera. Valeu!